Turma, então no exercício aula 16, que é o 16B, nós temos um bloco apoiado na horizontal, uma roldana e uma esferinha B, como você está vendo. Aí está marcando o peso, né? Então nós sabemos que aqui a massa do B é de 2 kg. E no caso do bloco A, a massa de A é de 10 kg. Isso é importante para a gente saber, tá? Muito bem. Nós temos aqui a primeira pergunta, que é a intensidade da força de atrito, visto que ele diz aqui que eles permanecem parados. Então vamos ver o que está acontecendo. Nós temos aqui a força-peso de B, né? Vou pegar o branco mesmo, que já está melhor. O peso de B, tá? O peso de B. E aqui, isso é transmitido aqui, e nós temos aqui uma força contrária, que é a força de atrito, que é tendência de escorregamento de A para a direita, então aparece a força de atrito. Não esqueça que nós temos aqui o peso de A, e aqui na vertical para cima, vamos chamar de normal A. Tá? Então, o que nós temos nessa direção? O peso de B, no item A, então, o peso de B é igual à força de atrito. Tá? Então, a força de atrito também é igual a 20 newtons. 20 newtons. Tá? Essa é a força de atrito. B, ele pede aqui a medida do coeficiente de atrito. Então nós temos força de atrito, isso é importante, é o coeficiente de atrito vezes a força normal, que eu chamo de NA. Lembre-se que a força de atrito, você tem que gravar que é esta formulinha, coeficiente de atrito, não tem nada a ver com área de contato. Cuidado com isso. Então, fique firme nessa fórmula. O que acontece? A força de atrito é de 20 newtons, tá? Muito bem. O coeficiente de atrito e a normal é igual ao peso, né, na vertical, que é igual a 100 newtons em módulo. Então, o coeficiente de atrito aqui, nós temos 20 passa o 100 dividindo, 20 centésimos, que é 0,20, ou simplesmente 0,2. Tá? Esse é o coeficiente de atrito, que é isso que você precisa entender de atrito. Outra coisa de atrito, força contrária à tendência de escorregamento do corpo. Se não tiver escorregamento, não tem o atrito. Aí você fala, mas como assim, professor? E como é que é? Como é que é o carro? Ó. O carro está indo para frente. A força de contato aqui é que empurra o carro para frente. Você pode chamar essa força de atrito, tá? Pode chamar essa força de atrito. Por quê? Porque a força que o carro, essa força na verdade é mais força de contato, tá? Força de contato do atrito do chão com a roda é o que impulsiona o carro para frente. Muito bem. Aí eu tenho C, a medida da aceleração adquirida pelo corpo, pelo bloco, adquirida, colocando o bloco A, entre o bloco A e o apoio horizontal, um lubrificante. Então o que ele vai fazer? Ele vai injetar aqui um lubrificante que vai reduzir 80% o atrito. Então essa redução de 80% vai sobrar 20% da força de atrito. Então após colocar o lubrificante, nós teremos então agora uma força de atrito, que eu vou chamar de força de atrito linha, que vai ser 20%, que é 0,20, né?
20%, 0,20, do atrito anterior que tinha dado 20, né? Então, 0,2 vezes 20, tá? Se você pega 0,2 vezes 20, tá? Nós temos aqui, ó, vou fazer a conta para você não confundir, ó, 0,2 vezes 20. Fazendo 2 vezes 20 não daria 40, mas com uma casa decimal, 4 newtons. Então, essa é a força de atrito agora. Vamos aplicar a segunda lei de Newton, que é força resultante é massa vezes aceleração. Só que a força resultante no sistema é a massa do sistema vezes a aceleração. Então, a força resultante, peso de B, menos a força de atrito, que atrapalha o escorregamento de A, menos a força de atrito, que é a força de atrito linha. Agora, com essa redução, com a utilização do lubrificante. A massa é a massa do sistema, então é MA mais MB vezes A. Aí eu tenho aqui, ó, força PB, o peso de B é 20, né? Então, 20 newtons, menos a força de atrito, que é 4, força de atrito linha. A massa do sistema é 2 mais 10, que dá 12, vezes a aceleração adquirida pelo sistema. Então, nós temos 16 dividido por 12, que é a aceleração. Aqui, ó, por 2 dá 8, por 2 dá 6, por 2 dá 4, então aqui é 4/3 metros por segundo ao quadrado. Antes de terminar esse exercício, deixa eu retomar aqui um pouquinho essa coisa do atrito, para você não confundir. Você pode decorar como força de atrito é contrária à tendência de escorregamento, tá? Então aqui, mesmo sendo uma força de contato da roda do carro com o chão, você considera também aqui como um atrito. Mas cuidado, esse atrito, quando não há escorregamento, que a gente considera, quando não há o escorregamento, esse atrito não realiza trabalho, tá? É assim, não é o atrito, ele não realiza trabalho porque não tem deslocamento, não tem escorregamento. Então, cuidado, se ele pedir aqui, ó, trabalho da força de atrito, aqui vai ter escorregamento, tá? No caso B, no caso C, né? Tendo escorregamento, ela realiza trabalho. Não tendo escorregamento, ela não realiza trabalho, tá bom? Isso é muito importante para você saber. Então vamos para o próximo.